Olá, meus pupilos, meus queridos e queridas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sei que faz bastante tempo que eu não apareço por aqui, eu sei que faz bastante tempo que eu não gravo vídeos, eu não dou as caras aqui desde o nosso último vídeo de Ho'oponopono, que enfim está sendo um sucesso desde a repercussão, mas hoje eu vim trazer um vídeo um pouquinho diferente, que eu nunca gravei algo nesse formato aqui para vocês, mas que vai ser um pouquinho mais frequente relacionado à leitura. Então hoje, o tema do vídeo de hoje é quais são os 5 livros, tem alguns extras ali, alguns bônus, mas os principais 5 livros que eu indico para quem está começando a estudar esse caminho de desenvolvimento pessoal, para quem ainda está entrando na lei da atração, no poder da mente, em toda essa questão sobre desenvolvimento humano mesmo, sobre física quântica e tudo mais, sobre cocriação da realidade. Então eu vou trazer alguns livros aqui para vocês, desde livros um pouco mais antigos até livros um pouco mais atuais, mas todos eles fizeram um processo de transformação incrível dentro da minha vida. Todos os livros que eu trago aqui são livros que eu li, são livros que alguns são novos, no caso que eu adquiri há pouco tempo, que eu estou em um processo de leitura, mas que realmente estão fazendo um processo de transformação muito incrível, tá bom? Mas antes de eu compartilhar com você quais são esses livros e quais as principais ideologias deles, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Nós já estamos aí com mais de 50 mil inscritos, muitas pessoas sendo transformadas, mais de 50 mil pupilos sendo transformados e tendo as suas vidas incrivelmente mudadas, a forma como enxergam o mundo, a forma como veem seus resultados e a forma como eles as vivem. Então eu quero te convidar para você clicar no botão que está aqui embaixo de inscrever-se, é um botão vermelhinho, aonde tem ali inscreva-se. E do lado do botão de inscrever-se tem um sininho. Nesse sininho você clica ali e coloca todas as notificações. Quando você ativa esse sininho, toda vez que a gente postar um conteúdo, um vídeo novo aqui, você será notificado e ser um dos primeiros a assistir e poder estar aqui interagindo conosco, tá bom? Então já se inscreve aqui no canal. E bora para esse vídeo que eu tô ansioso aí para te contar quais são os meus principais livros. Bora pro vídeo. Bom, então vamos lá, gente. Vamos lá descobrir quais são os principais livros que eu indico. Lembrando que é uma indicação minha, não que você tenha que começar por esses livros ou que esses livros são fundamentais. Dentro do meu treinamento, dentro do processo de mentoria que eu faço com os meus alunos, com toda certeza eu indico. Se você quer ter uma evolução a partir daquilo que eu evoluí, leia esses livros, porque eles foram foram coadjuvantes no meu processo, tá bom? Então o primeiro livro que eu trago para vocês é esse lindão aqui, que é O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Quantos de vocês já leram esse livro? Comenta aqui embaixo para mim se você conhece ou já ouviu falar desse livro. Esse livro ele é uma versão um pouquinho mais nova, tá? Então, inclusive ele tá marcado algumas páginas aqui que eu gosto. E eu sou uma pessoa, gente, isso é uma curiosidade, que eu tenho mania de grifar o livro. Então, por exemplo, aqui nesse livro eu escrevi: seu cérebro fica 30 vezes mais ativo quando tá no sono REM. Você entra no estado de tempo e espaço. Então, eu vou fazendo essas anotações ao longo do livro. E aqui, nesse livro, o Dr. Joseph Murphy, ele traz realmente a questão sobre o poder do subconsciente. Então, aqui atrás, ele fala, né? Não é mágica, não é mito e nem lenda. Nós podemos moldar nosso destino através daquilo que pensamos. Então, ele traz muito sobre como funciona a nossa mente. É uma introdução realmente a nossa psique, aonde que começa, aonde que termina a mente consciente, mente inconsciente, através de histórias, metáforas, de conhecimentos científicos. Ele vai explicando para você dentro desse livro como que a gente pode utilizar esse poder do nosso subconsciente. Para quem não sabe, subconsciente e inconsciente é a mesma mente, só são linhas de estudos diferentes. Eu, Edson, utilizo o inconsciente, mas se você quiser utilizar subconsciente, não tem problema nenhum. Mas dentro desse livro ele fala como que a gente pode utilizar esse poder do subconsciente para conquistar seja lá o que nós queiramos. Pode ser riqueza, então tem capítulos no livro, aqui dentro do livro, ele é subdividido, deixa eu achar aqui para você ver. Então, por exemplo, ó, aqui no livro ele mostra
Aqui acho que você vai conseguir ler, ó. Como obter os resultados que deseja, como usar o subconsciente para adquirir riqueza, e tem para várias outras áreas da vida. Problemas matrimoniais, felicidade, tem para saúde, tem para o medo, tem para tudo. Então aqui dentro desse livro, ele trabalha como que a gente pode alcançar então o poder do subconsciente através como que a gente pode acessar esse poder do subconsciente que todos nós temos dentro de nós. Então ele é um livro muito incrível, inclusive tem alguns exercícios aqui dentro que ele passa que vão te ajudar a introduzir esse processo de transformação. Eu costumo dizer que eu sei esse livro de frente para trás, de trás para frente, de cima para baixo, de baixo para cima, porque ele é um livro, assim, para quem está iniciando, é um livro básico, mas ao mesmo tempo é um livro muito avançado com o conteúdo que tem aqui. Imagina, esse livro é de 1900 lá vai pedrada, ou 1800, não vou lembrar a data certa, mas ele é um livro que ele era muito revolucionário. Deixa eu ver se tem a data. Para a época dele. Ó, para você ter uma noção, esse livro que está na minha mão é a 93 edição, eu não vou lembrar como é que fala agora, mas enfim, tá bom? Então, esse é um dos primeiros que eu recomendo. Segundo livro é O Poder Infinito da Sua Mente, de Lauro Trevisan. Alguém aqui, vão comentando, gente, aqui embaixo, quais livros vocês já conheciam, quais livros vocês não conheciam, tá? Então, o Lauro Trevisan, ele é um padre aqui do Rio Grande do Sul, para quem não sabe, eu sou do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, ele é de Santa Rosa, e ele é um padre que ensina o poder da mente. Então, através dos livros dele, ele traz uma linguagem sobre poder da mente, uma linguagem, inclusive, muito parecida com o Joseph Murphy, mas é legal que dentro do livro do Lauro Trevisan, ele traz muitas passagens bíblicas voltadas para o poder da mente. Então, ele meio que desvenda as metáforas que Jesus queria ensinar. E ele traz isso decorrido de uma forma muito simples de ler. Então, existem alguns livros de mente, de lei da atração, que são livros mais complicados para se ler. Inclusive, esse foi o primeiro livro que eu li de Lei da Atração, O Poder Infinito da Sua Mente, de Lauro Trevisan. Então, ele foi o primeiro livro que eu li. Esse meu tá bem velhinho, se você ver. Então, ele tá bem velhinho, mas eu sou uma pessoa... Eu sei que o apego não faz bem, mas o apego aos livros eu tenho. Então, tem livros que vocês vão ver que tem 2, 3 aqui, porque realmente eu gosto muito. Então ele traz uma linguagem bem legal, uma linguagem bem simples se você quer entender como a tua mente funciona e como você pode acessar esse poder infinito. E se você vem de uma religião mais cristã, você vai gostar por causa dos versículos, das passagens da Bíblia que se encontram aqui e sobre desvendar essas passagens da Bíblia, tá bom? Então, esse é o segundo livro que eu indico. Esse livro, ele é um clássico tanto para desenvolvimento pessoal, mentalidade, destrave de riqueza e educação financeira, que é Os Segredos da Mente Milionária. Então, esse livro é um livro incrível, inclusive existe um treinamento, Mastermind, do T. Harv Eker, no qual eu sou um dos que participa do Brasil. E esse livro ele é incrível, tá? Então, ele fala aqui como que a gente pode mudar o que ele chama no livro de o nosso termostato financeiro. Qual é os olhos, qual é a visão que você enxerga a prosperidade e a riqueza na sua vida hoje? Ele fala um pouco sobre as empresas que ele faliu devido à mentalidade que ele tinha na época dele. E dentro do livro ele traz o que ele chama de princípios de riqueza, que são pilares que regem a riqueza, e os arquivos de riqueza, que são ensinamentos relacionados à prosperidade. Então esse livro ele é um livro que ele realmente vai trabalhar muito o pilar financeiro com você. Se a tua jornada de desenvolvimento pessoal, tudo aquilo que você vem trabalhando aqui não é financeiro, esse livro eu não indico como um início para você, porque aqui ele fala muito de mentalidade de dinheiro, tá? Então ele é um livro bem interessante para quem quer trabalhar. Tanto que ele fala aqui, ó, aprenda a enriquecer mudando seus conceitos sobre dinheiro e adotando os hábitos de pessoas bem-sucedidas. Então ele fala muito sobre a mentalidade de riqueza, de prosperidade e de abundância.
tá certo? Então esse é um outro livro que eu tinha muito de cabeceira como um dos meus pilares para trabalhar a prosperidade. Esse livro, ele é um livro polêmico, não polêmico na realidade, mas ele é um livro que causou muita transformação na minha vida, mas ele é um livro que ele me desafiou bastante, porque esse livro ele tem uma linguagem muito científica. E à medida que você vai lendo ele, você acha que você entendeu e na realidade você não entendeu. Esse livro ele veio para mim através de uma Dinda, de uma amiga, de uma irmã de alma que me iniciou no desenvolvimento pessoal. E ele veio grifado e eu terminei de grifar algumas partes. Então ele é um livro que se você ver, eu não vou mostrar ele ainda, mas ele é um livro que se você ver, ele tá todo riscado devido aos ensinamentos que ele contém, tá? Então esse livro é A Mente e o Significado da Vida. Eu trouxe esse livro em um dos vídeos que eu gravei para o canal. Deixa eu botar assim que não dá reflexo. Eu trouxe esse livro em algum dos vídeos que eu gravei para o canal ou em uma live, em algum lugar eu comentei sobre esse livro. E ele fala muito sobre a nossa mente, de uma forma muito mais científica. Como que a mente trabalha? O que são imagens mentais e como essas imagens influenciam o nosso processo. Então ele é escrito pelo Pedro Paulo Monteiro. Ele conta a história, ele fala sobre qual que é o grande significado da vida e o que a mente interfere dentro desse significado. E uma das perguntas, ele é um neurologista, e uma das perguntas que ele faz que me intrigou bastante dentro do livro é: quando alguém aperta a tua mão? Eu acho que até está aqui no prefácio essa pergunta. Mas é basicamente assim, faz bastante tempo que eu li, tá? Aqui. Mas na realidade ele fala mais ou menos assim, ó. Quando alguém aperta a tua mão, a sensação que você sente é na mão ou no cérebro? E é a partir disso que ele começa a desenvolver todo o trabalho de como a mente influencia o nosso processo, qual o grande significado da vida, como as imagens mentais funcionam e como toda essa criação influencia na nossa realidade. Inclusive tem uma sabedoria indígena aqui que ele coloca no prólogo do livro que diz: os desejos do homem são como flechas de luz. Eles podem explorar os sonhos, visitar a região das almas, curar doenças, rechaçar o medo e criar sóis. Então olha que profundo. Ele é um livro que para quem está no primeiro livro de desenvolvimento pessoal eu não indico, porque ele é um livro que tem uma linguagem um pouco mais difícil, mas é um livro que é essencial você ler para entender as imagens mentais. Se você não sabe, a mente ela trabalha por imagens. E essas imagens que estão rodando o tempo todo na nossa mente é que estão criando a nossa realidade. E muitas dessas imagens são programadas de maneira subconsciente e a gente traz lá da infância. Então é isso que ele traz nesse livro, A Mente e o Significado da Vida, de Pedro Paulo Monteiro. Um livro fenomenal, incrível. Deixa eu ver... Esses aqui, eles são uma trilogia. E eles são muito especiais no meu processo de reprogramação mental. Eles são mais novos, não no meu processo de reprogramação, porque eu já tinha mudado, mas eles são livros que eu acredito que as pessoas que estão iniciando deveriam ler, tá? Eles são de uma querida mestra, amiga incrível minha, uma pessoa fenomenal, estrondosa, que é a Elaine Orives. Então é essa trilogia aqui, ó. Eu tenho, inclusive, o DNA da Cocriação, que é esse aqui, que é o segundo. Eu tenho 2 dele. Eu tenho 2 DNA milionários, inclusive um tá emprestado. E eu tenho a honra de um dos DNA da Cocriação ser autografado. Deixa eu ver. Então, um deles é autografado. E eles são incríveis, tá? Mas vamos lá para o primeiro que eu quero trazer para vocês, que é o DNA milionário, tá? Esse DNA milionário meu, ele tá bem surradinho de tantas vezes que eu já li ele. Ele é um livro fenomenal. Ele fala como que a gente pode sintonizar cientificamente a fortuna que existe dentro da gente. Então ele foca mesmo em um processo de reprogramação mental, de explicação de como a mente funciona também. Ele fala sobre o campo eletromagnético do coração, como isso influencia na nossa vida e a influência do nosso DNA. Toda a reprogramação de DNA que vem sendo trabalhada aí fora, esse livro explica de uma maneira muito científica, tá? Então ele fala sobre como nós eliminamos as crenças de prosperidade. Ele fala aqui, ó,
os 7 princípios de cocriação da riqueza, como vibrar em sintonia com a frequência do universo, os 10 passos da cocriação da realidade. Então é um livro fenomenal. Ele explica tudo também sobre frequência vibracional, tá? Então, para quem não conhece, Elaine Orives é essa linda aqui, que tá aqui atrás, ó. Ela é fenomenal, é incrível, eu sou aluno de todos os treinamentos dela e eu acredito que a gente tem que indicar. Não existem concorrentes. Claro que eu tenho os meus treinamentos online, óbvio que eu sempre vou vender meu produto para vocês, mas eu acredito que o que é bom precisa ser compartilhado. E esse livro ele não é bom, ele é incrível, ele é fenomenal, ele é maravilhoso. Então ele é o primeiro da trilogia da Elaine Orives, tá? O segundo, ele é o DNA da cocriação, que é esse livro incrível aqui também. Esse livro ele fala sobre a sintonização do teu novo eu. Ele é todo baseado na teoria do Jean-Pierre Garnier Mallet, que é um físico indicado a prêmio Nobel, onde ele fala sobre o desdobramento quântico do tempo, como que a gente acessa o nosso eu holográfico, como que isso influencia na nossa realidade. Então, ela fala sobre coerência cardíaca aqui, que é o que nos leva a entrar em ressonância com esse nosso duplo. E ele fala sobre, ela fala nesse livro sobre dar o que ela chama de um salto duplo quântico, que é quando você consegue entrar em conexão com esse teu duplo quântico e realizar de uma forma muito mais acelerada os teus sonhos e os teus objetivos, tá? Então, indico também o segundo livro da Elaine, que é o DNA da cocriação. Inclusive, todos são best-sellers, tá? E o terceiro livro, que ele chegou para mim há pouco tempo, chegou essa semana. Eu ainda não tive tempo de ler porque eu estou lendo outro, mas é o DNA Revelado das Emoções, que é o terceiro da trilogia. E esse livro, ela fala, dentro desse livro, ela procura trabalhar com as emoções. Ela decodifica exatamente tudo sobre as emoções humanas e como essas emoções influenciam o processo de cocriação. Todos os livros dela são voltados para a conquista de sonhos e objetivos de cocriação da realidade, tá? Então eu ainda não tive tempo de ler, por isso que eu não posso definir muito sobre o que ele fala, o que ele traz dentro do livro, mas eu sei que fala sobre emoções e como isso influencia. Quando eu ler, eu venho fazer uma resenha para vocês, tá bom? Então, Elaine Orives aí, incrível. E um último livro, eu não queria trazer o último, mas já nós estamos aí com quase 20 minutos de vídeo, que eu estou lendo nesse momento e que já está transformando, inclusive compartilhei lá no meu Instagram. Eu já tinha lido esse livro uma vez, mas eu estou relendo ele, eu tinha lido ele de uma forma, no Kindle, eu não sei se vocês conhecem, mas eu acho que não está aqui o meu. Ah, tá aqui sim, ó. O Kindle, ele é um aparelho, é como se fosse um tablet da Amazon, onde você compra para fazer leitura. Ele serve simplesmente para ler os e-books que você compra na Amazon, tá? E eu comprei há muito tempo atrás ele na versão Kindle, então eu li ele em e-book digital, só que eu gosto de ter o livro físico. Então eu estou lendo ele em livro físico, inclusive é uma dica, tá? Eu sou uma pessoa que eu costumo cuidar muito dos meus livros. Então, quando eu saio pra rua e eu sei que eu vou ter um tempo de ler, eu levo o Kindle, tá? Então, eu levo o Kindle comigo e eu consigo marcar as páginas. O Kindle ele é até mais legal porque você consegue destacar, enfim. Quando eu estou em casa, eu leio no livro físico, porque eu sei que eu vou ter mais cuidado e eu pego a página que eu parei no Kindle e trago para o livro físico e assim eu vou revezando, tá? Então, qual que é esse livro? É Frequência Vibracional da Penny Peirce. Nesse livro, ela fala muito sobre as 9 fases da transformação pessoal, para utilizar todo o potencial de energia interior que a gente tem. Então, por exemplo, vou ler um pouquinho aqui para vocês, que eu amei esse livro, desde a primeira vez que eu li. Como a ciência há muito tempo nos ensinou a contar apenas com aquilo que podemos ver e tocar, muitas vezes não percebemos que nosso espírito, nossos pensamentos, nossas emoções e nosso corpo são feitos de energia. Tudo está em vibração. Na verdade, cada um de nós tem uma vibração pessoal que comunica ao mundo quem somos, além de contribuir para dar a forma à nossa realidade. Em Frequência Vibracional, Penny Peirce ensina você a sentir sua vibração pessoal e trabalhar intencionalmente com a energia para transformar a vida. Aprendendo a encontrar sua frequência original, a vibração pessoal mais alta e mais natural que você pode atingir, você aprenderá a maximizar sua lucidez, minimizar conflitos e descobrir novos talentos e capacidades. Então esse livro,
ele trabalha muito sobre a frequência vibracional, mas não só da forma. A Elaine também trabalha a frequência, mas não só da forma que a Elaine trabalha, mas de uma forma voltada para a intuição. Então ela fala sobre nós olharmos para dentro de nós, ela explica quais são os 9 estágios do processo de despertar, basicamente, de transformação pessoal. E dentro dele ela fala sobre como que a gente muitas vezes é condicionado a partir da rigidez, a partir dos bloqueios, das crenças inconscientes, de tudo, das frequências que a gente vem acessando, a nos reprimir ou impulsionar para frente a conquista de sonhos para ter uma vida mais harmônica, ela fala. Então ela fala muito sobre a intuição, sobre a gente intuir as coisas e como que a gente está o tempo todo acessando ondas e informação. Tá? Então ela fala sobre hábitos emocionais, prejudiciais e hábitos saudáveis e como isso influencia na nossa frequência. Então, esse é o meu queridinho que eu estou lendo nesse momento e que está fazendo uma transformação incrível. Tá bom, gente? E para quem tem dúvida, o Kindle ele está aqui, ó. Então você tem aqui, o Kindle ele não tem uma luz, então ele tem um que tem luz. Esse meu eu comprei há um bom tempo e ele não tem luz, tá? Mas você consegue ler, por exemplo, aqui, ó, você desbloqueia ele. O meu tem uma senhazinha, vou colocar a senha aqui. E você lê literalmente, ó, como se fosse um papel mesmo. Ele tem uma textura de papel. Então é bem legal para você que quer ler e-books. Tá? Lembrando que ele é da Amazon, então só os e-books você compra na Amazon. Não adianta baixar e-book pirata aí que não vai resolver. Inclusive isso é errado. Tá bom, gente? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o teu like aqui embaixo. Fala se você conhecia algum desses livros, se alguns deles já causaram alguma transformação na sua vida. Não se esquece de se inscrever no canal e compartilha para quem precisa ouvir um pouquinho mais sobre esses livros e mudar a realidade, tá bom? Então é isso. Até o nosso próximo vídeo, a nossa próxima semana. Não sei quando vem conteúdo. E um grande beijo.